Gálatas capítulo 1. Vou começar a ler aqui o texto bem devagarzinho. E a gente vai vendo o que o Senhor tem a falar conosco aqui nesse texto. Amém? Então o texto diz assim: Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, desta ordem de coisas, desse sistema, segundo a vontade de nosso Deus Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça. Nós fomos chamados debaixo da graça de Jesus Cristo. A graça é favor não merecido de Deus. A graça é algo que não se compra, algo que não se vende, algo que nós não podemos conquistar, mas que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. E esse texto de Gálatas, ele de certa forma, ele é digamos assim, uma vacina, um antídoto a um veneno, né? Que é o veneno de um evangelho misturado. O grande problema do evangelho dos nossos dias é o evangelho misturado, que na verdade ele não é um evangelho genuíno e nem um evangelho que está baseado na graça de Deus. Então Paulo escreveu a esse povo aqui algo que estava acontecendo na época, que eles estavam misturando os costumes judaicos e as regras judaicas e os costumes da época com o evangelho de Cristo, que nos chama para a liberdade. Até porque o capítulo 5 de Gálatas, ele nos fala que nós fomos chamados à liberdade. E ele nos alerta que nós não poderíamos mais entrar embaixo de um jugo de servidão. No Evangelho não existe dois evangelhos. E o Evangelho não é o Evangelho dos evangélicos. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o Evangelho de Jesus Cristo. Não importa se você é evangélico ou que credo você seja. Se você descobriu o espírito do Evangelho, você está debaixo do Evangelho. O Evangelho, ele não é exclusividade dos evangélicos. O Evangelho é de Jesus. O Evangelho é boa nova. O Evangelho é poder de transformação. Então, toda vez que nós nos deixamos corromper por qualquer tipo de doutrina que não é a doutrina do Evangelho, nós perdemos a essência do que é o Evangelho. E também nesse texto de Gálatas, mais adiante, o apóstolo Paulo ele diz que aqueles que se justificam pelos seus próprios méritos, pelas obras das suas mãos, ou pelas obras da lei, eles caem da graça. Por isso, muito cuidado. Você está professando o evangelho da graça de Deus
mas fora da graça de Deus. Um evangelho totalmente fora. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Hoje acontece. Exatamente assim. Pessoas que querem perverter o evangelho. É porque não compreenderam o que é esse espírito do evangelho. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além daquilo que vos temos pregado, seja anátema, seja desprezível, que não seja aceito, que não seja esse evangelho que você siga. Assim como já dissemos, e agora repetimos, que se alguém vos prega um outro evangelho que vá além daquele que você recebeu, que seja anátema. E qual o evangelho que Paulo anuncia? Paulo anuncia o evangelho que ele nos tira das garras da lei, das garras dos métodos, ele nos tira dos padrões, ele nos coloca de fato num espírito de graça. É esse evangelho que nós temos que viver, em que tudo está disponível para nós, que nós possamos viver em paz, porque o evangelho ele traz paz. O fruto do evangelho é vida e paz. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, em detrimento aos homens, em detrimento ao que esse ou aquele fala ou crê, é melhor que eu siga o evangelho debaixo desse espírito de graça do que eu viva qualquer coisa que não seja o evangelho. E muitas pessoas que nós conhecemos estão aprisionadas buscando o favor de homens. Mas a palavra graça, ela significa favor imerecido. Favor imerecido de Deus. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim é anunciado não é segundo o homem. Não é o evangelho dos homens. Você vê que eu estou apenas lendo. É apenas lendo pausadamente o texto. E o texto ele está se revelando. O evangelho está dizendo já por si só. Paulo está sendo enfático no texto. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim é anunciado não é segundo o homem. Porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então a experiência minha com o evangelho, a experiência sua com o evangelho, é que traz a revelação do próprio evangelho. Então eu tenho as minhas experiências com o evangelho. E vocês têm as suas experiências com o evangelho. Nós precisamos buscar as experiências do evangelho e a própria revelação do evangelho em nossa vida diária, em nossa vida cotidiana. Não recebi esse evangelho e nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Mais adiante, lá na epístola de João, ele diz que o Espírito que dele recebestes, ele permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine a respeito de qualquer coisa, porque o Espírito da verdade, o Espírito que está sobre você, vos ensina a respeito de tudo. Então, eu preciso ter essa experiência com esse Espírito, com o Espírito do Evangelho, com o Espírito de Jesus, com o Espírito de Jesus, que é o próprio Espírito Santo, que nos ensina a respeito de tudo.
que nos ensina a respeito de todas as coisas, trazendo entendimento para dentro de nós, trazendo percepções para dentro de nós, trazendo as percepções do Espírito a cada dia que passa. Porque você ouviu qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, outrora na lei, outrora nas regras, outrora nos padrões, outrora nas religiões, outrora em qualquer algo que prendia a sua mente. E Paulo diz assim, como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e a devastava, em nome de algo que ele não conhecia, mas que ele se esmerava em fazer aquilo da melhor forma possível. Mas não era o Evangelho. Até o dia que ele teve a revelação do Evangelho, teve um encontro real com Cristo. E Cristo mudou a vida de Paulo e ele começou a ter as próprias experiências e revelações do Evangelho. E na minha nação, quanto ao judaísmo, eu avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, todos nós fomos separados antes de nascermos. Deus escreveu uma linda história para cada um de nós, nos separou, nos reservou por sua graça para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Ele nos predestinou para o processo de maturidade dentro do Evangelho. Romanos capítulo 8, versículo 26, 27, 28, 29 em diante. Nós somos separados, assim como Paulo. O processo na vida de Paulo é o mesmo processo na minha vida e na sua vida. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou por sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Primeiro passo, Cristo precisa ser revelado. Cristo precisa ser revelado em mim, em você, em todos nós. Aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. E aí ele não consultou carne nem sangue, não consultou homem algum. Ele foi e proclamou as verdades do Evangelho que ele tinha recebido de Jesus. E nós fomos chamados para proclamar as verdades do Evangelho que nós temos recebido de Jesus Cristo. Decorridos 3 anos, subiu a Jerusalém para falar com Pedro. Permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto, depois que fui para as regiões da Síria e da Cilícia. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. 14 anos depois subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o Evangelho. Quando você recebe o Evangelho e tem as revelações do Evangelho, você tem que trazer o Evangelho para a sua vida e expor através da sua vida o Evangelho que você tem. Expus o Evangelho e em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, a seguir esse conjunto de regras, e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo e reduzir-nos à escravidão. Eles não aceitavam a lei
em nome do Evangelho da verdade. Paulo, Tito e aqueles que andavam com Paulo, eles não aceitavam. Eles não aceitavam a lei, mas aceitavam o Evangelho da verdade. Enquanto aqueles que me pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, não me pareciam ser alguma coisa e nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, o evangelho fora dos preceitos religiosos, o evangelho fora do conjunto de regras, o evangelho fora do judaísmo, fora de lei, que fora confiado a Paulo, que esse evangelho também é confiado a nós. O evangelho da graça é confiado a nós. Então é nesse evangelho que nós devemos depositar a nossa confiança. No evangelho prático, o evangelho que é vida, o evangelho que produz vida diariamente, não é o evangelho que nos prende a tudo e a todos. O evangelho que professamos é o evangelho de consciência. O evangelho que professamos é um evangelho de mudança de mente. O evangelho que professamos é um evangelho que nos traz liberdade à nossa mente, à nossa consciência. E faz com que caminhemos em liberdade. Que ninguém se intrometa na nossa liberdade que temos com Cristo. Pois aquele que opera eficazmente em Pedro para o apostolado, também operou eficazmente em mim, para com os gentios, para que eu pregasse o evangelho da graça. E quando eles conheceram a graça que me foi dada, aqueles que eram reputados colunas, que tinham outros entendimentos, estenderam a destra da comunhão a fim de que fôssemos para os gentios e eles permanecessem do jeito que quisessem permanecer, recomendando-nos somente que nós lembrássemos dos pobres, o que também nos esforçamos a fazer. Então, se você continuar lendo esse texto aqui, você vai ver que aqui Paulo já faz um paralelo, ao que nós vivemos hoje. Nós vivemos um evangelho mistificado, misturado. Na verdade, o evangelho não é um credo religioso, o evangelho é um espírito. O evangelho é o poder de transformação na vida daquele que recebe esse espírito em si. Recebe essa mudança de mente, mudança de consciência, não atrelado a regras. Por isso que nós prosseguimos anunciando o evangelho da graça de Deus, que nós permanecemos em liberdade, que nós permanecemos debaixo de graça, debaixo do favor de Deus. E aí o que Paulo diz, que nos chama a atenção no texto, que ele não busca o favor de homens. Ele não busca esse favor, mas ele busca o favor de Deus. Que o favor de Deus é o favor não merecido. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Qual que você procura? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo? Não está claro? Agora, faça saber, irmãos, que o evangelho que anunciamos não é segundo o homem, porque não recebemos o evangelho e não aprendemos esse evangelho de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Você tem que ter a revelação do evangelho, mesmo que num contraponto você ouça esse evangelho pela boca de um homem que anuncia o evangelho verdadeiro. Quem anuncia o evangelho verdadeiro, o evangelho verdadeiro é trazido como revelação dentro de você, esse evangelho é eficaz. Aprove por aquele que me separou antes de eu nascer e me chamou por sua graça,
aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse o Evangelho sem detença. E para isso você não precisa consultar nem carne, nem sangue. É só você ser do Evangelho. Porque aquilo que Jesus viveu e foi, é o que eu preciso viver e ser. Aprove por intermédio de Deus. Aprove revelar o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho da sua graça em mim e em você. Não consulte nem carne nem sangue. Seja do Evangelho. Seja uma pessoa melhor. Seja uma pessoa boa. Seja uma pessoa da graça. Seja uma pessoa do favor de Deus e da graça de Deus. Amém?